Meu nome é Sinara Carvalho e nosso tema no momento é falar sobre as sobrecargas atriais e ventriculares. Sem dúvida, um tema extremamente desafiador dentro da eletrocardiografia. Olha só, quando se fala em eletrocardiograma, você bem lembra que a gente fala de três ondas básicas: a onda P, o complexo QRS e a onda T. A onda P, ela na verdade mostra, ela corresponde à despolarização atrial. O complexo QRS corresponde à despolarização ventricular e a onda T corresponde à repolarização ventricular. Aí você pode me perguntar, mas Sinara, e onde está a repolarização atrial? Tendo em vista que o ventrículo ele tem uma massa muito maior do que o átrio, a repolarização atrial ela fica encoberta pela despolarização ventricular, ou seja, a repolarização atrial ela acaba caindo dentro do complexo QRS e a gente não consegue enxergar. Pois bem, falando sobre as sobrecargas atriais, se eu falo sobrecarga atrial, está falando claramente sobre a onda P. Eu devo observar no eletrocardiograma a onda P. E nesse caso, observando a onda P, a gente percebe que ela tem duas porções. Uma porção que corresponde à despolarização do átrio direito e uma segunda porção que corresponde à despolarização do átrio esquerdo. Como você pode ver bem aqui na imagem, a gente encontra, nesse caso, a onda P, em que a primeira parte dessa onda P corresponde ao componente atrial direito e a segunda parte corresponde ao componente atrial esquerdo, totalizando a minha onda P. Observe que essa é a imagem que a gente observa na derivação D2 do eletrocardiograma. Se eu estiver observando a derivação V1, que é uma derivação unipolar precordial, a gente vai observar uma onda P que a gente chama de onda P bimodal. Ou seja, ela tem uma parte positiva e uma parte negativa, onde a parte positiva corresponde ao componente atrial direito e a parte negativa corresponde ao componente atrial esquerdo. Então, nesse caso, evidenciar a sobrecarga atrial no eletrocardiograma se torna fácil. Se eu observar uma onda P mais apiculada, mais, apresentando uma ponta, eu estou mostrando que eu tenho um componente atrial direito aumentado. Então, pacientes que apresentam átrio direito aumentado vão apresentar uma onda P mais apiculada. Já no caso dos pacientes que apresentam uma sobrecarga atrial esquerda, o componente negativo dessa onda P, ela vai estar maior. Nesse caso, eu vou observar uma onda P que tem um componente negativo muito maior, mostrando que eu tenho um átrio esquerdo aumentado. E claro, se eu analiso do ponto de vista eixo elétrico, essa minha onda P, nesse caso, ela vai ter uma variabilidade em relação ao eixo, conforme eu tenho um átrio direito ou um átrio esquerdo aumentado. Se eu tiver um átrio esquerdo aumentado, esse meu eixo da onda P desvia para a esquerda, e se eu tiver um átrio direito aumentado, esse desvio da onda P se dirige para a direita. Bom, parece fácil quando a gente vê no eletrocardiograma, mas, na verdade, muitas vezes eu sempre comento isso, que o eletrocardiograma nada mais é do que o espelho de um coração doente. Quando a gente observa no eletrocardiograma, muitas vezes as situações, as características anatômicas do coração, elas já não se encontram tão favoráveis. Bom, a gente falou um pouquinho sobre a sobrecarga atrial, agora falar um pouquinho sobre as sobrecargas ventriculares. Bom, de forma geral, algo importante a ser dito é o seguinte: no caso da criança, o recém-nascido ele apresenta naturalmente, fisiologicamente, o ventrículo direito maior do que o ventrículo esquerdo. E, portanto, quando a gente encontra e analisa as derivações unipolares de V1 a V6, o recém-nascido ele apresenta uma onda R em V1 ampla, significando o ventrículo direito dominante. Nesse caso, no recém-nascido especificamente, a gente vai ter o que a gente chama de padrão decrescente, ou seja, uma onda R muito ampla em V1 e pequenininha em V6. Já quando a criança ela vai gradativamente crescendo, ela vai atingindo o padrão do adulto, o que a gente vai encontrar é justamente esse padrão aqui, o padrão crescente da onda R, em que a gente encontra uma onda R pequenininha em V1, uma onda R ainda minúscula, ainda não, já minúscula em V1 e uma R já ampla em V5 e V6, mostrando nesse caso um padrão de dominância ventricular esquerda. No caso dos pacientes que apresentam sobrecarga ventricular direita, por exemplo, em adultos, visto que esse padrão de dominância
do ventrículo esquerdo é um padrão crescente. Se a gente encontra, por exemplo, num adulto, um padrão decrescente, pode sinalizar sim uma sobrecarga ventricular direita. Outros achados, como padrão de strain e ondas R's muito amplas, quando a gente não deveria ter naquela faixa etária, ou até, por exemplo, ondas T's positivas. Você lembra que o RN, o recém-nascido, em torno de 3 dias de vida, ele já apresenta uma negativação da onda T, que é sinal da queda da pressão pulmonar. No caso da pressão pulmonar que continuamente se mantém elevada, levando a sobrecarga ventricular direito, que a gente encontra a onda T positiva. Então, presença de onda T positiva, quando a gente não deveria encontrar em V1, ainda já no período neonatal, e a perda dessa característica, principalmente no adulto, desse padrão crescente da onda R de V1 a V6. Esses foram os pontos importantes em relação às sobrecargas, que vale a pena acender a lanterna e chamar atenção ao lidar com o eletrocardiograma de criança.